Olá pessoal, locação e indenização das benfeitorias. A locação das coisas em geral está no artigo 565 do nosso Código Civil. E lá diz que, na locação das coisas, uma parte se obriga a ceder à outra por tempo determinado ou não, ou uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. Porém, para o empresário que busca um determinado local para estabelecer o seu negócio, para as locações não residenciais, as regras estão expressas na Lei 8.245 de 91, ou mais conhecida como Lei do Inquilinato. E a locação em geral é caracterizada por um contrato consensual. Consensual significa que existe um acordo de vontade entre as partes celebrantes desse contrato. Esse contrato também é oneroso. O locador cede o imóvel e, em contrapartida, ele recebe um valor, ou o aluguel. Ele é bilateral, que significa que envolve duas partes nesse contrato, locador e locatário. Ele é comutativo, que quer dizer que ambas as partes possuem direitos e obrigações. Não existe só direito e não existe só obrigação. E estes, tanto direitos quanto obrigações, devem estar em perfeito equilíbrio nessa relação. Em regra, esses contratos de locação são não solenes, que significa que não dependem de nenhum tipo de formalidade. Ou seja, os contratos de locação podem sim ser verbais. Eu não aconselho. Eu aconselho a fazer contrato sempre e para todo sempre. Também são de trato sucessivo ou de execução continuada. Eles se prolongam no tempo. Mês a mês você estará utilizando o bem e mês a mês você terá aquela responsabilidade, aquela obrigação de estar pagando o aluguel daquele bem, para que você possa usufruir. Os elementos principais dessa locação são o consentimento, a coisa, o preço, o prazo e a forma. E atenção para o seguinte, o contrato de locação não pode ser vitalício, nem todo mundo sabe disso. Por que ele não pode ser vitalício? Sob pena de transformar-se em uma compra e venda parcelada. É por isso que o contrato de locação não pode ser perpétuo ou vitalício. O locador ele tem a principal obrigação de entregar o imóvel ou o bem que ele estiver locando. E o principal direito à contraprestação, a receber aquele valor, a receber aquele aluguel. E o locatário tem a principal obrigação de realizar de forma pontual os pagamentos devidos. Seja aluguel, condomínio, IPTU, todos os encargos referentes aquele aluguel. Outra obrigação do locatário, devolver o imóvel, se for imóvel, ou devolver o bem da forma como ele recebeu ao final desse contrato de locação, exceto nos casos de prorrogação expressa ou tácita, que estão previstos no artigo 23 da Lei do Inquilinato. E preste atenção nisso aqui. No contrato, é extremamente importante que as partes estipulem o que acontecerá ao final da locação com as benfeitorias que foram realizadas no imóvel. Benfeitoria é uma despesa para conservar, proteger, melhorar e até mesmo aumentar o valor do bem. E essas benfeitorias podem ser úteis, que são aquelas que melhoram o bem ou até mesmo auxiliam as partes à utilização de benfeitorias úteis. Construção de garagem, caso a casa, por exemplo, não tenha garagem. Colocação de grades nas janelas, o que aumenta a proteção da casa, a proteção do imóvel. Troca de piso ou móveis antigos por mais novos. Benfeitorias necessárias são aquelas imprescindíveis para a conservação do próprio bem. Se está dando infiltração na parede, se o telhado está precisando de reparo, se o gesso está começando a rachar, começando a abrir, dar ruim, tem que fazer a manutenção, porque senão vai acontecer o quê? Vai cair o telhado, vai cair o gesso, reformas estruturais, tudo isso serve para a conservação do bem. Então não tem jeito, ou você faz ou o negócio vai ficar feio daqui a mais um tempo. Benfeitorias necessárias não tem jeito, você não tem para onde correr. Se tratando de um teto, por exemplo, o teto pode cair porque você se recusou a fazer uma benfeitoria pelo imóvel não ser seu, por exemplo. Ah, o imóvel não é meu, então eu não vou fazer, deixa o dono fazer. Beleza, você está correndo risco do teto cair na sua cabeça, por exemplo. Você escolhe, a vida é sua. Benfeitorias voluptuárias, é a última categoria aqui. São aquelas que servem para a estética, para o embelezamento do bem. Por exemplo, uma piscina vai agregar o que na casa? Vai agregar aqui no verão, nos dias de sol, aqui no Rio de Janeiro eu vou me acabar na piscina. Fazer jardinagem, fazer aquele projeto de jardinagem maravilhoso. É estritamente necessário? É imprescindível? Não, serve mais para embelezamento e para massagear o teu ego também, né? Vamos ser sinceros. Então, uma piscina e um projeto de jardinagem bem feito, todo maravilhoso, não são obras, benfeitorias imprescindíveis ou necessárias, né? E os artigos 35 ao 36 da Lei do Inquilinato diz que
inexistindo cláusula contratual acerca das benfeitorias necessárias, que são aquelas indispensáveis, independentemente de autorização do locador, de autorização do dono da casa, do proprietário da casa, elas serão indenizadas. Já as benfeitorias úteis, que são aquelas aproveitáveis, mas dispensáveis, como a grade de proteção na janela, por exemplo, só serão indenizadas caso previamente autorizadas. Então, antes de você pensar em colocar uma grade na janela, que é uma benfeitoria útil, consulte o proprietário, veja se ele está de acordo para que você tenha direito a receber essa indenização. Se você fizer sem o consentimento desse proprietário, desse locador, você pode se dar mal e não conseguir ser indenizado por essa obra que você fez. Se tratando das benfeitorias voluptuárias, que são aquelas para embelezamento do bem, para a estética do bem, ou para o seu prazer no verão, tipo de 40 graus, que faz aqui no Rio de Janeiro, uma coisa horrorosa, tipo colocar uma piscina. Essas não são alvo de indenizações, ou seja, elas não serão indenizadas. Pensa bem antes de você botar uma piscina top num quintal que não te pertence. Por isso eu julgo muito importante estabelecer as diretrizes indenizatórias no próprio contrato de locação, porque se você não deixa isso muito claro em contrato, você pode estar abrindo mão, renunciando de forma prévia qualquer tipo dessas benfeitorias que eu acabei de mencionar. E que você tenha, de preferência, o auxílio de um profissional para estar verificando, analisando esse contrato, para que ele venha tirar todas as suas dúvidas. Muitas pessoas têm dúvidas, várias dessas dúvidas já chegaram até mim acerca do que fazer caso esse locador, esse dono desse imóvel, desse bem, se recuse a indenizar a benfeitoria realizada pela pessoa. E nesse contexto, a gente se aproveita do direito de retenção, que é o seguinte: se a gente estiver falando de casa, você se recusa a sair da casa, enquanto esse locador, esse proprietário, não pagar por aquela benfeitoria, por aquela indenização, caso essa indenização seja obrigatória por lei. É tipo assim, não vai me pagar não? Beleza, daqui eu não saio também, daqui ninguém me tira, tô protegido pela lei. Tipo isso. Atenção ao assinar o contrato de locação. Por que que eu estou falando para você, caso tenha dúvidas de entender o que está escrito naquele contrato, procurar um profissional que possa te orientar da melhor maneira possível, porque nós temos a súmula 335 do STJ. Essa súmula do STJ defende o seguinte: os contratos de locação é válida a cláusula de renúncia, a indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Você vai lá, todo inocente, assina aquele contrato e depois já era. Você faz todas as benfeitorias na casa, as que são permitidas, autorizadas por lei a você ter a indenização, mas no contrato de locação você assinou aquele negócio, você se comprometeu, abriu mão do que você tinha direito, abriu mão do seu direito de indenização e de retenção. E o inquilino também pode reverter o imóvel às condições anteriores. Eu acho o seguinte, pensa direitinho, porque se você construiu uma piscina, por exemplo, e aí no final do contrato de locação você descobre que você não tem direito a ser indenizado por esse tipo de benfeitoria, que é a voluptuária. Você vai fazer o quê? Arrancar a piscina, colocar nas costas e ir embora? Você já não vai poder fazer isso, que até o buraco que você fez para colocar o raio da piscina você vai ter que cobrir. Pensa direitinho. Porque uma das exigências, por exemplo, do proprietário, do locador do imóvel, é que você devolva o imóvel, que você devolva o bem locado da mesma maneira que você recebeu no início da locação, diante de mudanças não autorizadas por esse locador. Sempre interessante, o bem não é seu? Consulta o dono, consulta o proprietário, eu posso mexer nisso, eu posso fazer aquilo? É o melhor que você pode fazer para evitar aborrecimentos futuros. É um tipo de dúvida que chega bastante aos meus ouvidos acerca de benfeitorias e espero que tenha sido útil para vocês. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a vocês e as suas casas. Fiquem todos com Deus. Tchau. Inclusive, uma das mudanças... Porque, inclusive, uma... Benfeitorias... Eu sou grossa, né? Eu sei.